eu quero trocar uma ideia com vocês. Vocês sabem que eu gosto de fazer os vídeos que eu ando pensando sobre coisas que eu vejo na internet, além das coisas que eu tenho preparadas aqui, mas tem aqueles vídeos que eu gosto de falar sobre quando eu tô com vontade. Esse é um deles, né? Que é mais uma espécie de red pill para as mulheres. Já vieram muitas aqui no meu canal, mandando e-mail, comentando, agradecendo às vezes por alguma coisa, tirando dúvidas, dizendo, cara, você me ajudou a acordar, realmente eu tava numa ilusão. E rapaziada, acreditem se vocês quiserem, cara, tem muita mulher blue pill. E às vezes eu acho que as mulheres blue pill, às vezes elas são piores do que os homens que são iludidos, cara. Como as mulheres têm o privilégio, algumas mulheres, né, e se deixam levar e viver nesse mundo de ilusões, de irrealidade, que eu chamo de Disneylândia. Muitas mulheres vivem na Disneylândia, algo inacreditável. É uma coisa assim absurda, parece, cara, parece adolescente. Algumas mulheres mais velhas, elas têm uma mentalidade de adolescente, cara. Não tô falando de todas, isso, assim, esse é um vídeo, é uma crítica, mas também é algo pra rapaziada entender o que se passa e pra essas mulheres também entenderem o nível de ilusão que elas têm na cabeça delas, cara, porque é como se a mulher tivesse o privilégio de, muitas vezes, algumas, não precisar viver no mundo real, sabe? Porque elas têm opções, elas têm homens correndo atrás o tempo todo, então, de certa forma, por causa que muitos desses homens, eles acabam baixando a régua para se relacionar sexualmente, essas mulheres podem ficar acomodadas, achando que elas não precisam se adaptar ou se mudar, ou mudar aos interesses de um homem. Você tem um feminismo também dizendo para não fazer nada por homem, aí estragou a cabeça da mulher completamente. Uma mulher que sofreu esse tipo de influência, que muitas hoje estão expostas a isso, cara, a cabeça dela vai sofrer um estrago severo, difícil de reverter essa ilusão, essa irrealidade que muitas vivem atualmente, né? E a Red Pill também serve para, às vezes até você falando para os homens, indiretamente ajuda a acordar essas mulheres. O que eu quero dizer é o seguinte, o que acontece muitas vezes, graças às mídias sociais, tá? Inicialmente. Eu falei para vocês num vídeo, recentemente, para os homens, uma pequena parcela de homens está se relacionando com a maioria das mulheres. A maioria dos homens ou praticamente não tem relação sexual, ou quando tem um negócio bastante pontual, bastante esporádico, não é tão frequente, normalmente vai ser assim, sabe? Às vezes suando a camiseta, dependendo do nível que esse cara tá avançado, de aparência, de avançado no investimento pessoal, de aparência que ele tem, então a gente sabe como que é toda essa história. O que eu quero dizer para as mulheres principalmente, olha só, uma pequena, principalmente nas mídias sociais, isso é evidente, nas mídias sociais isso reflete no mundo real é um pouco mais diferente, é mais aleatório, você observar o que acontece na prática, eu sempre faço essa ressalva para vocês, a mídia social, ela influencia, o mundo virtual influencia o mercado de relacionamentos real e verdadeiro e pessoal, tá? Mas eles são diferentes. Eles têm semelhanças, compartilham de algumas influências, mas eles são diferentes. E o que acontece nas mídias digitais, cara, é que realmente lá é terra sem lei, cara. Lá tá numa proporção de que uma pequena parcela de homens tem a atenção da maioria das mulheres. É isso que tá acontecendo. E a régua delas lá é muito irrealista, cara. Elas jogam muito alto. Por quê? Porque elas podem. Porque elas não precisam se preocupar. Só que a maioria desses caras que elas têm de opções disponíveis, né? Que ela pode chamar ele, estralar o dedo que ele vai aparecer, vai se relacionar com ela, a maioria desses caras eles não estão atrás de relacionamento, eles não querem relacionamento. Principalmente por dois fatores. O primeiro fator é porque justamente você, mulher, está mirando num cara muito alto. Se você estiver mirando... Cara, olha só. Eu vou ser franco com vocês, cara. Eu vou ser franco. Você, mulher, cara, se você está interessada num homem, para te facilitar, para ajudar a sua vida... Entendeu? A melhor coisa que você tem que fazer, você tem que ter no mínimo as mesmas características que esse homem que você procura, que você está interessada nele. Você tem que ter os mesmos padrões que você está colocando nele para você escolher. Se você for uma mulher que você tiver muito acima do peso, você quiser se relacionar com um cara que não está assim tão acima do peso, por exemplo, às vezes esse cara ele até pode se relacionar contigo, entendeu? Só que definitivamente, cara, você nunca mais vai ouvir falar dele, no máximo que você vai conseguir é atenção sexual por alguns minutos ou no melhor dos cenários por algumas horas. É o máximo que você vai conseguir. E acontece que tem muitos homens, rapaziada, que eles baixam a régua para isso. Que não só eles estão entregando a atenção sexual, mas eles estão entregando a atenção não sexual para essas mulheres também. Porque o sexo pro homem, cara, o homem também ele tem um nível de hipocrisia muito forte às vezes. E ele fala palavras suaves, palavras doces para essas mulheres, palavras gentis, sendo que na verdade ele nunca passou pela cabeça dele, tá longe de passar na cabeça dele se envolver emocionalmente com essa garota. Só que as mulheres compram essa ilusão. E esse é um dos fatores. O outro fator também, como eu expliquei, não é só isso, mas é por elas terem várias opções. O que acontece é que você aliar o fato de os caras baixarem a régua e o fato delas terem opções, às vezes essa mulher ela se preocupa, eu não preciso mudar, eu estou conseguindo atrair os homens que eu quero. É só questão de tempo que uma hora vai chegar o cara certo. Não vai chegar, não vai acontecer, cara.
Essa é a receita para você viver nessa ilusão, para você ficar se amortecendo com essa mentira e você não tomar uma atitude de mudar a sua vida, principalmente no que tange a aparência. Outra coisa que as mulheres têm que entender, cara, o homem não se importa se você anda de moto, se você anda de helicóptero, se você tem um barco, se você tem um carrão, só se for alguma coisa muito absurda. O homem, ele é muito visual, ele não tá nem aí, ele nem vai ler seu perfil que você escreveu lá no Tinder via direct, seu signo, ele não tá nem aí para isso daí. O principal é a sua aparência, se você é inteligente e se você é divertido e é legal. Se você tem um caráter agradável. O homem se importa com isso na personalidade, mas o homem não se importa com quantos diplomas você tem. A única influência que educação, diploma e curso superior tem na mulher é para ela ter uma boa conversa e ela ser inteligente, porque o homem gosta de mulher inteligente. Mas se não tiver a aparência que para ele também é agradável, que ele considera atraente, não vai adiantar nada seu diploma se você for gente boa e você for legal. Primeiro ele vai ver a sua aparência. Se você passou, entre aspas, no checklist dele, no que tange a beleza física, aí ele vai considerar se você é inteligente, se você é legal, se você sabe conversar, se você é divertida, se você ri das coisas que ele fala. Fora isso, o que vem depois, diploma, barco, para onde você foi, o seu cargo de influência, a posição social que você ocupa, isso não é irrelevante se você não preencher o checklist dele na aparência primeiro. Não vai servir de nada. E as mulheres, elas não conseguem absorver, entender isso, cara. Isso chega a ser, sabe, pra mim, chega a gerar não uma frustração, cara, mas chega a gerar, literalmente chega a gerar uma frustração, porque eu falo, cara, será que elas não conseguem enxergar a ilusão que elas estão vivendo? E aí eu vejo elas postando o dia inteiro falando essas coisas, cara, que fortalecem mais ainda essa mentira na cabeça delas. Você tem que se amar incondicionalmente. Como assim me amar incondicionalmente? Do jeito que você é. Como assim eu tenho que me amar incondicionalmente? Eu sou linda e... Cara, elas dizem, eu juro, cara, eu vi uma mulher, ela, cara, sério, ela tava muito linda, tá? Ela assim, eu sou linda aqui e tal, estou maravilhosa aqui, e ela postou uma outra foto em que ela estava evidentemente bastante acima do peso comparada com a outra foto. Assim, entre aspas, ela regrediu. No mercado sexual, cara, eu sei que a mídia fala que todos somos iguais, nós temos que ver as pessoas por dentro, que é verdade, mas no mundo real não é assim que funciona, cara. A aparência conta muito pro homem, pra mulher também. Só que o homem aceita. Eu falo pro cara, velho, você tem que maximizar seu look. Os caras falam, eu vou pra cima, é isso aí. Você tem que meter o shape, melhorar seu rosto, o dente. Os caras, é isso aí. Você vê as coaches femininas falando, as mulheres influencers. Você tem que se amar incondicionalmente, se aceitar como você é, e independente do que pensam de você e sobre qualquer outra coisa. Não, velho. Pra você, mulher, é pior ainda. Sua beleza é o seu maior patrimônio, você tem que rasgar o shape, você tem que ficar mais gostosa possível, mais linda possível, investir. Você tem que investir na sua carreira? Tem. Mas talvez você tenha que investir mais pesado na sua aparência. Se você quiser facilitar o jogo para você no mercado sexual. É o que eu falei, você vai ter contatinho, você vai ter um monte de cara, talvez, às vezes não sendo assim tão gostosa e etc, tá bom? Mas, cara, vai ser muito difícil você conseguir relacionamento quando vocês ficarem mirando lá em cima, porque é isso que vocês estão fazendo. Muitas dessas mulheres, estou falando todas, eu estou generalizando, tem exceção, mas muitas dessas mulheres, cara, sabe, elas absorvem essas coisas, eu sou assim, eu me aceito como eu sou, independente de qualquer coisa. É como se algumas mulheres, elas acham que elas são a última pessoa que sobreviveu no planeta Terra, cara, não tem mais nenhuma outra mulher. Ela acha que ela é única, exclusiva, e ela é uma joia, uma deusa rara, uma joia preciosa. Isso é falso. Você está sendo iludida pela proporção, atenção, olha, vocês mulheres têm que entender que a atenção sexual masculina não vale nada. Não é porque você tem 300 garrafinhas de água que você tem um alto valor. São 300 garrafinhas de água. Quanto custa cada uma? R$1. Você tem 300 reais. O espermatozoide do homem é barato, não vale nada o espermatozoide do homem. Relação sexual para o homem, eu já falei, tem algumas mulheres que elas não acreditam. Que elas despertam, às vezes, da maneira mais cruel possível. Uma vez eu vi uma garota perguntando, cara, o homem consegue ter atração sexual, ter relação sexual sem ter atração sexual com mínima? Sim! Sim! Transar pro homem é igual dar uma mijada, ele, sabe? O homem mija no posto, mija na beira da estrada, mija na esquina, mija no portão, mija no banheiro. De preferência ele prefere, né, urinar num lugar mais reservado e melhor possível. Mas se precisar ele mija em qualquer lugar. Sexo pro homem é quase que a mesma coisa. As mulheres não têm noção de como o homem vai lá embaixo para se relacionar sexualmente. E elas se iludem achando, e é que eu falei isso, às vezes anestesia elas, ou faz com que elas se acomodem para não melhorar a si mesmas, aceitando o estado que elas estão, eu tenho que me aceitar como eu sou. Só que aí é o seguinte, você tem que se amar incondicionalmente pelo quem você é na sua aparência. Essa mulher postou, voltando, né? Cara, eu juro, ela tava muito linda.
tava com um corpo muito esbelto. E aí depois ela tava evidentemente, acho que uns 10 quilos acima do peso. Eu sou tão linda quanto eu sou aqui. Não, você não é. Cara, talvez pra si mesma, talvez isso não tenha afetado sua autoestima. Mas na hora de você se relacionar, seu valor sexual de mercado caiu. Você não vai conseguir o mesmo padrão de homem que você conseguia na foto anterior, que você tava com 10 quilos a menos e mais esbelta. Você não vai. Você não vai. Te garanto, você não pode obrigar o homem a aceitar. Você pode se amar incondicionalmente pelos seus fatores internos, pela mentalidade que você adquiriu, pela forma que você se aceitou. Só que o homem não vai pensar assim, ele não é obrigado, porque na hora que vocês escolhem, vocês colocam a régua lá em cima. E vocês medem o cara muito pela aparência na hora de escolher. Não só exclusivamente, estou generalizando, tem exceção sempre. Mas via de regra, vocês vão colocar vários padrões para o homem na aparência, que às vezes são ineditáveis. Altura, sei lá, outras coisas que vocês nem percebem que vocês estão qualificando o cara. Densidade muscular, densidade óssea, coisas difíceis do cara conseguir. O padrão da beleza para a mulher ser bonita do que para o homem é muito mais fácil. É muito mais fácil. Se você pegar a versão feminina, tem aqueles aplicativos que fazem a diferença, né? Se você pegar uma mulher, por exemplo, eu não sei quem eu vi fazendo isso, foi um canal Black Pill. Cara, ele pegou uma mina que você olha e fala, essa mulher ela deve passar o rodo à vontade. Na hora que eles fizeram a comparação, a inversão dela pro formato masculino, você vê esse cara com certeza não come ninguém. O homem, cara, ele é ferrado assim na aparência. Pro homem ter destaque, para ele conseguir muitas opções, ele tem que ser muito acima da média na aparência. A mulher não. A mulher é favorecida pela mãe natureza. É muito mais fácil para a mulher ser bonita, digamos assim. Até porque tem maquiagem e outras coisas. E porque o filtro do homem também é bem mais simples, é menos complicado, é menos exigente. Então para a mulher é muito mais fácil. Para a mulher é basicamente, sabe qual que é o maior bloqueador de opções da mulher? Você quer saber a verdade? Vocês querem saber a verdade, rapaziada? A gente fala muito da parede da idade e fertilidade. A verdade realmente existe, eu não descarto para vocês. Vocês querem saber qual que é a maior parede na vida da mulher? É o peso, velho. O que vai atrapalhar você para se relacionar? Peso. Esse vai ser o principal. Cara, tem coisa mais fácil do que você editar no seu corpo do que perder peso, comparado com outras coisas. A forma que você nasceu, o seu rosto, a altura, entre outras coisas, cara, basicamente você não tem como mudar, a menos que você tenha bala na agulha para fazer intervenção cirúrgica. Mas fora isso, cara, peso, praticamente todo mundo consegue mudar. Eu sei que é difícil para alguns que são viciados em carboidrato, mas basta você ter disciplina, que é difícil às vezes conquistar para algumas pessoas, mas é possível, você tem como meditar. Cara, a principal régua do homem se chama peso. Até uma mulher de 30, 30 e pouco, 40, meu, se ela tiver com o corpão em dia, essa mulher ela vai ter opção de relacionamento, vai ter opção sexual, basicamente o mercado sexual para ela vai ser muito divertido ainda, pode ter certeza. A maior parede da mulher, rapaziada, não é nem idade, nem fertilidade, é peso, a maior. E é tão simples para a mulher, e eu vejo isso, o nível de irrealidade que essas vivem, cara, que eu falo, cara, a quem você quer enganar? Para que você não aceita a realidade? É importante você se amar incondicionalmente, você gostar de si mesmo, mas você precisa entender que as pessoas não são obrigadas a aceitar você como é, e elas não vão, é um direito delas. Principalmente quando na hora que você vai escolher o cara, ele não é do jeito que você é na aparência física. Muitas mulheres, cara, elas não treinam, não estão shapeadas, mas na hora de escolher o cara, elas querem o cara assim. Muitas mulheres estão lá no Tinder e elas estão acima do peso, quando aparece um cara shapeado, um cara com corpo em forma, elas passam pra direita, elas curtem. Na hora que ela vê um cara gordinho, ela passa pra esquerda. Que loucura é essa, velho? Que hipocrisia é essa, cara? Que é isso, cara? Ai, não, tem que me aceitar como eu sou. Mas você aceita o cara como você é, como ele é? Às vezes o cara é igual a você. É aquilo que eu falo. Muitas mulheres, eu vou usar esse termo, muitas mulheres comuns, medianas, elas desprezam homens comuns e medianos, como se elas fossem superiores a eles, cara. Por causa dessa mentira, dessa irrealidade que plantaram na cabeça delas, e também por causa dessa influência da mídia social, que os homens baixam a régua, que os homens têm opções, e os homens vão lá e trocam ideia, dão atenção, às vezes saem, às vezes combinam alguma coisa. E ela acha que ela tá bem como ela tá, que ela tá maravilhosa, gostosa, porque às vezes um cara shapeado, um cara bonitão, trocou ideia com ela, às vezes até se relacionou sexualmente. Você namorou com ele? Ele pediu você em casamento? Ele quis namorar com você? Senão não valeu nada, eu te garanto. Senão você tomou uma garrafinha de água, a mesma coisa. Foi isso que você tomou. Você não tomou um champanhe francês, você tomou uma garrafinha de água. Foi isso que você fez. Você acha que vale muita coisa? Então, cara, sinceramente, eu não sei o que as mulheres que trabalham com o desenvolvimento pessoal para as mulheres, relacionamento, não usam a Red Pill para as mulheres, cara. Já passou da hora de alguma mulher fazer o canal sobre isso. Vocês, mulheres que assistem meu conteúdo, por que vocês não fazem o canal de vocês para ajudar as mulheres? Mete o shape, investe na sua aparência, os homens são visuais. Você quer relacionamento, é assim, assim, assado que eles pensam. Eles pensam assim, não tem culpa, cara. Os homens pensam em sexo o tempo inteiro. Cara, você tem que aceitar, não dá para mudar a masculinidade.
Aceita como os homens são, como eu falo pros caras aqui no meu canal. Aceita as mulheres como que elas são. Os caras, é isso aí, Miguel. É natureza, ou eu me adapto, ou eu saio fora. As mulheres não, muitas mulheres são blue pill, elas querem mudar o jogo. Ai, eu me amo incondicionalmente. Eu sou tão linda aqui, com 10 quilos a menos, agora que eu sou com 10 quilos a mais. Não, você não é, me desculpa. Para um homem, talvez para você seja importante para si. É importante você ter a sua autoestima. Só que, na hora que você vai escolher um cara, você precisa avaliar e pensar o seguinte: eu sou o tipo de mulher, eu sou o tipo de mulher que o cara que eu quero, quer. Você precisa levar em consideração como o homem pensa e no que ele se interessa. E o homem, cara, ele se interessa por mulher, ele se interessa muito pela aparência em primeiro lugar. Depois vem a sua personalidade, depois vem as suas conquistas que vale. Mas se não vier a aparência, o resto não conta, cara. Não conta. Daí você vê mulheres falando, eu sou linda, não sei o que lá, faço tudo, e mesmo assim não tá dando certo. Por quê? Você tá mirando muito alto, meu amor. Você tá mirando muito alto. E é isso que vocês mulheres não estão entendendo. Sabe o que eu falei no começo do vídeo? Uma pequena parcela de homens está com todas as mulheres. O alfa, vamos chamar de alfa, os alfas. Isso que eu falo, as mulheres querem o alfa fiel. Não vai acontecer. Ou vocês vão ser uma... Eu prometo pra vocês isso que eu tô falando, cara. Ou vocês vão ser uma dos contatinhos do alfa, ou você seleciona um beta pra você, exclusivo pra você. Ou você pega um dos 80, ou você vai ser uma das 80 dos 20%. Uma pequena parcela de homens, principalmente no mundo digital, que influencia bastante o real hoje. No mundo digital, uma pequena parcela de homens está tendo a maior parte da atenção das mulheres. O que você acha que vai acontecer com um cara que tem várias opções? Você acha que ele vai se preocupar com você? Você acha que ele vai dar prioridade para você? Ele vai querer todas. Provavelmente ele vai iludir todas. Aí você fala, mesmo eu sendo essa mulher maravilhosa, que eu me amo independentemente de qualquer coisa, eu me amo incondicionalmente, os homens não me querem, o problema é com eles. Não, o problema é com você. O problema não são os homens. Aceita como o homem é. O homem que tem opções, ele vai usufruir desse poder. Se uma pequena parcela de homens tiver a maior atenção da parte das mulheres, ele vai usufruir disso, ele vai falar, não, eu vou ficar com uma só. Alguns fazem. O homem, ele é fiel ao número de opções que ele tem. Um cara que tem opções, ele vai ficar com essas opções. Ele vai, não adianta. E você vai ser só mais um contatinho dele, eu te garanto. Então vocês precisam absorver essa realidade de que independente, entendeu, do que ele está fazendo, digamos assim, cara, você precisa se adaptar aos interesses do homem que você está se relacionando. Se você ficar mirando a régua lá em cima, se você ficar tentando jogar com um cara que está no looks match superior ao seu, entendeu? O máximo que você vai conseguir são alguns minutos de prazer com ele, e só isso você nunca mais vai ouvir falar dele. Essa é a realidade. Então esse é o vídeo que eu queria fazer para vocês, porque eu tenho visto esse comportamento das mulheres e o nível de irrealidade de algumas, cara, é que nem o Orlando falou, cara, algumas parece que tem mentalidade, literalmente, de adolescente. Um abraço.